Você já parou para refletir sobre o mistério que cerca o momento mais inevitável da vida, a morte? O que realmente acontece quando fechamos os olhos pela última vez? Será que tudo se apaga em um silêncio profundo, ou nossa consciência continua em algum lugar além deste mundo? A Bíblia, que por séculos tem sido uma fonte de esperança e respostas, nos apresenta visões intrigantes sobre o estado dos mortos, algumas confortantes, outras desafiadoras. Mas e você? O que acredita? Acha que os mortos estão dormindo ou conscientes? Deixe sua opinião nos comentários, pois esta é uma das maiores questões da humanidade. Neste vídeo, vamos mergulhar em um tema que pode transformar completamente sua maneira de enxergar a vida, a morte e o que nos aguarda no futuro. O que a Bíblia realmente diz sobre isso? A resposta pode surpreender você de formas que talvez nunca tenha imaginado. Prepare-se para um olhar profundo e revelador. Os mortos têm consciência? O que a Bíblia realmente diz? O que acontece depois da morte? A Bíblia tem a resposta, mas talvez não seja o que você espera. Imagine este cenário. Você fecha os olhos pela última vez nesta vida. O que acontece a seguir? Será que você acorda em um lugar de paz ou tormento? Será que tudo termina em um sono profundo, sem sonhos, ou sua consciência continua em algum lugar além deste mundo? A verdade é que a Bíblia apresenta diferentes perspectivas sobre o estado dos mortos, algumas que tranquilizam e outras que provocam ainda mais perguntas. Você sabia, por exemplo, que um dos textos bíblicos mais famosos afirma que os mortos nada sabem? E, ao mesmo tempo, outro descreve almas clamando por justiça diante de Deus? Se isso já despertou sua curiosidade, prepare-se. Hoje vamos explorar uma das maiores questões da humanidade. O que a Bíblia realmente ensina sobre a consciência dos mortos? A resposta pode mudar a forma como você encara a vida, a morte e o que vem depois. Você já parou para pensar no que acontece com a consciência humana após a morte? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade, e a Bíblia, fonte de inspiração e respostas para milhões de pessoas, tem muito a dizer sobre isso. Mas o que será que ela realmente ensina? Os mortos sabem que estão mortos? Estão dormindo, ou têm plena consciência? Prepare-se para mergulhar profundamente nesse tema fascinante e desafiador. A morte, o fim ou o começo de algo maior? Todos nós sabemos que a morte é inevitável. Contudo, o que vem depois continua sendo um mistério que desperta curiosidade e até medo. A Bíblia aborda esse tema de várias maneiras, e para entender sua visão sobre a consciência dos mortos, precisamos explorar diferentes passagens que tratam da vida, da morte e do que vem a seguir. A visão de Eclesiastes. Os mortos nada sabem. No livro de Eclesiastes, encontramos uma declaração intrigante: os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, para eles não há mais recompensa, e até a sua memória é esquecida. Eclesiastes capítulo 9 versículo 5. Essa passagem parece afirmar que, após a morte, a pessoa perde toda a consciência. Seu amor, ódio e inveja desaparecem, e ela não tem mais parte em nada do que acontece debaixo do sol. Para muitos estudiosos, essa visão reflete uma compreensão da morte como um estado de completa inatividade, um sono profundo e sem sonhos. Mas será que é só isso? Outros textos bíblicos sugerem algo muito diferente, criando um contraste fascinante. A parábola do rico e Lázaro, consciência após a morte? No Novo Testamento, Jesus conta uma parábola que parece contradizer a visão de Eclesiastes. Em Lucas capítulo 16 versículo 19 ao 31, lemos a história do rico e do mendigo Lázaro. Após a morte, ambos continuam conscientes. O rico sofre tormentos no Hades, enquanto Lázaro descansa ao lado de Abraão.
O rico até mesmo tenta negociar com Abraão para alertar seus irmãos vivos. Essa passagem sugere que os mortos podem, sim, estar conscientes de seu estado e de seu destino eterno. No entanto, é importante lembrar que Jesus usava parábolas para ensinar lições espirituais, e não necessariamente para descrever realidades literais. Isso nos leva à próxima pergunta: será que essa história deve ser entendida como um retrato exato do que acontece após a morte? A morte como sono, uma metáfora poderosa. Outra visão recorrente na Bíblia é a de que a morte é como um sono. Em várias ocasiões, Jesus e os apóstolos usaram essa metáfora para descrever a morte. Em João capítulo 11, versículo 11 ao 14, Jesus fala sobre a morte de Lázaro. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou acordá-lo. Essa descrição sugere um estado temporário de inatividade, como se a pessoa estivesse aguardando um despertar, a ressurreição. Essa ideia é reforçada por textos como 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, onde Paulo exorta os cristãos a não se entristecerem como os que não têm esperança, pois os mortos em Cristo serão ressuscitados. As almas sob o altar, um clamor de consciência por outro lado. Em Apocalipse 6, 9 e 10, encontramos outra visão. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Aqui, as almas parecem estar conscientes e clamando por justiça. Essa passagem é frequentemente usada para argumentar que os mortos têm algum nível de consciência enquanto aguardam o juízo final. Jesus desceu ao inferno. Uma mensagem de esperança? Um dos textos mais intrigantes sobre o que acontece após a morte é a menção de Jesus descendo ao inferno ou ao Hades para pregar às almas em prisão. Essa passagem é encontrada em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 ao 20. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Esse trecho é amplamente debatido entre estudiosos. Alguns interpretam que Jesus, após sua morte, proclamou sua vitória aos mortos, declarando que o plano de Deus foi cumprido. Outros veem essa passagem como uma metáfora, representando a pregação do Espírito Santo através de Noé antes do dilúvio. Independentemente da interpretação, essa passagem reforça a ideia de que a morte não limita o poder de Deus. Ele é soberano sobre a vida, a morte e tudo o que está além. Se Jesus pôde ir até as profundezas do Hades para proclamar sua vitória, podemos confiar que ele tem autoridade sobre nosso destino eterno. O juízo final e a ressurreição, a grande esperança. Independentemente de o estado atual dos mortos ser consciente ou não, a Bíblia é clara sobre uma coisa: haverá uma ressurreição e um juízo final. Em João 5, capítulo 28 ao 29, Jesus declara: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Isso nos mostra que, mesmo que a morte seja um estado de inconsciência, ela não é o fim. Todos ressuscitarão para enfrentar um destino eterno, seja a vida eterna ao lado de Deus, seja a separação dele. Conclusão: o mistério continua. Embora a Bíblia ofereça vislumbres sobre o estado dos mortos, o assunto continua sendo um mistério em muitos aspectos. A mensagem central, porém, é clara: o que fazemos nesta vida importa. Devemos buscar a Deus com todo o nosso coração, confiar em suas promessas e viver com esperança na ressurreição e na vida eterna. E você?
Como essa reflexão sobre a morte e a eternidade muda a forma como você enxerga a sua vida hoje? Pense nisso e permita que essas verdades o inspirem a viver com propósito e fé. O que você acredita? Agora que exploramos diferentes passagens bíblicas, o que você pensa sobre a consciência dos mortos? Será que os mortos estão em um estado de sono ou de plena consciência? Essa questão muda a forma como você encara a sua vida hoje? Deixe seu comentário abaixo. Sua perspectiva pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre esse tema tão profundo. Vamos conversar sobre isso e aprender juntos.